Bem, eu comecei a ler a Divina Comédia de Dante, ou a Comédia, como Dante o intitulou, ainda quando eu fazia mestrado, né? Um pouco incentivado pelas aulas do professor César Leal, que escreveu sobre Dante, ganhou um prêmio internacional com estudos sobre Dante, certo? E ele lia Dante em sala de aula e aquilo me interessou muito. E eu comecei a ler Dante, né? E é uma coisa que eu faço normalmente com alguns temas que eu começo a ler e começo a fazer anotações, né? Então, na verdade, eu acho que esse estudo sobre Dante ele começou há quase 20 anos atrás, com aquelas pequenas anotaçõezinhas que eu fui fazendo, pouco a pouco, né? Mas ele começou a tomar uma dimensão maior em 2009. Né? Em 2009 eu comecei a tentar sistematizar algumas dessas ideias que eu tinha anotado. E eu fiz um pequeno ensaio de 40 páginas e foi submetido a um concurso. E eu ganhei esse concurso, um concurso nacional, em primeiro lugar. Deixei lá, guardado. Certo? Um ano depois voltei a reler. Certo? E aí fui acrescentando outras coisas até chegar onde cheguei. Então, ano passado eu disse, bem, está pronto, ou se não está pronto, está na hora de publicar. Não é? O escritor Jorge Luiz Borges dizia que a gente publica para não passar o resto da vida escrevendo. Então, como eu não queria passar o resto da minha vida escrevendo e reescrevendo, eu publiquei. Né? E esse estudo ele veio de algumas indagações, de algumas interrogações que eu fui fazendo ao longo desse período. Certo? Interrogações essas que eu não encontrava respostas, certo? E eu ia pesquisar para tentar responder. Então, na verdade, o meu trabalho ele segue uma ordem que sempre esteve presente em mim. Eu só escrevo sobre aquilo, não é, que eu não encontro uma resposta satisfatória. Se eu encontro uma resposta satisfatória, se eu leio um ensaio e aquele ensaio me responde ao meu anseio, eu não tenho para que escrever outro ensaio para dizer o mais do mesmo. Não é? Tem gente que passa a vida inteira escrevendo mais do mesmo. Eu acho isso uma coisa completamente sem propósito. Né? Eu acho que você deve escrever sobre alguma coisa que ninguém disse, nem que seja uma coisa mínima, nem que seja um detalhe, mas, poxa, parece que ninguém observou isso aqui. Então eu vou trazer uma contribuição, eu vou jogar uma luz sobre isso aqui. Né? Então algumas questões em Dante suscitavam algumas perguntas. Um exemplo, sempre era comum você encontrar na crítica a Dante dizer que a obra dele era uma espécie de alegoria, uma grande alegoria, uma grande metáfora, digamos assim, do pensamento de São Tomás de Aquino. Na verdade, ele era a transposição do pensamento de Tomás de Aquino para a linguagem literária. Isso é uma coisa que se diz correntemente e se repete, e um crítico repete o outro, etc. Eu fui ver que não era bem assim. Né? Que ele foi um leitor atento de Tomás de Aquino, não tinha como não ser. Tomás de Aquino é o grande teólogo do cristianismo, junto com Santo Agostinho, certo? Mas o que ele faz ele pega Tomás de Aquino, algumas questões centrais em Tomás de Aquino, e ele coloca de cabeça para baixo. Certo? Então, ele dá uma outra leitura a Tomás de Aquino, né? Porque ele faz algo muito perigoso. A literatura na Idade Média era de todas as formas de conhecimento a mais desvalorizada. Das chamadas 10 ciências da Idade Média, ciência no sentido de conhecimento, não no sentido que nós temos hoje de averiguação, etc. Certo? As 10 ciências eram a Bíblia, depois vinha a teologia, depois a filosofia. Nesse ponto a igreja inverteu. No mundo antigo era a filosofia e os desdobramentos da filosofia. A filosofia teórica, prática, produtiva. O cristianismo não. Bota a Bíblia agora em primeiro lugar, depois é que vem a teologia e a filosofia está subordinada à teologia. E vinha. Em último lugar estava a literatura. Né? Desde os primeiros cristãos, desde Paulo, que a literatura é extremamente desvalorizada, né? Porque todos eles têm uma tradição platônica. A igreja os pensadores da igreja são todos platônicos, de tradição platônica ou neoplatônica, e obviamente, como bons platônicos e neoplatônicos, eles odeiam a literatura, odeiam os artistas. Tanto é que a Idade Média inteira você não tem um tratado de poética na Idade Média feita por nenhum desses teólogos. Você tem discussões sobre metáfora, a Bíblia tem ou não tem metáfora, a Bíblia tem ou não tem alegorias, tem tropos, essas discussões. Mas a arte em si, um tratado sobre a arte, uma poética sobre a arte, certo?
Quer dizer, nenhum desses teólogos se dignou a achar que aquilo era digno da sua atenção de escrever alguma coisa sobre. Certo? O que é que Dante faz? Quer dizer, você chega no século XIII e não existe uma forma cristã para a literatura. Existe toda uma obra literária de expressão cristã, ou seja, o discurso é cristão. Mas as formas literárias continuam sendo ainda aquelas do legado latino, clássico. Continua a se escrever os épicos dentro do modelo vigiliano, não é? Em decassílabo, uma oitava, coisa e tal, e assim por diante. Mas não tinha uma forma cristã. É engraçado porque essa forma cristã ela já aparece, ela já começa a surgir em outras áreas artísticas. Por exemplo, na música, com o canto gregoriano, na arquitetura, com o gótico, certo? Enfim, na pintura, com o ícone, mas na literatura não. Então, quem dá essa dignidade, quem dá a forma cristã à literatura, pela primeira vez, é Dante. E ele vai se definir como poeta teólogos. Ele repete isso 3 vezes ao longo do poema. Eu sou um poeta teólogos. Ora, ao dizer que ele era um poeta teólogo, ele estava se comparando aos teólogos. E estava dizendo que a obra dele estava no mesmo nível de interpretação das coisas sagradas que a teologia, que era a primeira das ciências depois da Bíblia. É uma ousadia muito grande. Quer dizer, ele tira a literatura que está aqui no rés do chão e coloca ao lado da mais nobre das ciências, depois da Bíblia, que é a teologia. Não é nem ao lado da filosofia, é ao lado logo da teologia. Certo? Para isso, ele vai fazer uma leitura muito própria de toda a tradição do pensamento teológico, certo? E vai fazer uma leitura muito própria também, juntar isso, agregar, para usarmos uma palavra da moda, vai agregar a esse pensamento religioso de tradição cristã uma coisa que tinha sido um fervor ao longo do século XIII, que é a Cabala. A Cabala, praticamente os grandes cabalistas todos são do século XIII. É o século que Dante está vivendo. Né? Então, Dante vai ler a Cabala, Dante vai incorporar tanto a Cabala cristã como a Cabala judaica e a Cabala islâmica, que tem uma influência muito grande sobre a Cabala judaica, pouca gente sabe disso, certo? E também um pouco de alquimia, que também é outra era de alquimia. Né? Alguns tratados de alquimia, inclusive, se atribuem a autoria a São Tomás de Aquino. Né? Não tem autor, mas se atribui que São Tomás de Aquino teria escrito esses tratados de alquimia. E Dante também tinha interesse. Certo? Então ele vai juntar tudo isso, esse caldeirão, e vai transformar, e esse é o tema do meu livro, vai transformar isso na forma cristã. Então, eu não estou discutindo no meu livro o que é que tal verso está dizendo, qual é aquele enunciado. Isso você tem uma série de eruditos discutindo sobre isso. Certo? Tem versos de Dante que até hoje é objeto de controvérsia, ninguém chega a um consenso que de fato aquilo quer dizer, não é? É tão cifrado, a metáfora é tão cifrada que não se chega hoje, se perdeu esse elo, essa chave para abrir aquela metáfora, certo? Eruditos disputam artigos, ensaios, livros para decifrar determinadas passagens. Não é isso que eu estou me metendo, porque não é a minha seara. Certo? Eu não sou um especialista em Dante, eu sou um professor de literatura que teve que ler Dante, porque é o maior épico da cristandade, certo? E ao ler, se viu instigado a fazer perguntas, a fazer interrogações, e foi procurar respostas, e não encontrando essas respostas, começou a tentar dar essas respostas. Respostas principalmente naquilo que me interessa, que é como determinados assuntos, como determinados temas são tratados, certo? Por todas as formas de conhecimento, ou seja, como é que a filosofia trata aquele tema, como é que a teologia trata, como é que a história trata, a sociologia trata, mas principalmente, que é a minha área, como é que a arte trata. Porque a maneira que a arte trata não é a maneira que nenhuma outra forma de conhecimento trata. Para começar, todas as formas de conhecimento são formas persuasivas. Todas. Da publicidade a um tratado teológico, todas são persuasivas. A arte não é persuasiva. Segundo, todas as formas de conhecimento estão amarradas com aquilo que lhe é externo, ou seja, com a realidade. Né? Eu posso fazer um maior tratado de física, mas ele tá amarrado à realidade. Certo? Eu posso fazer um tratado de história, eu posso interpretar a história como eu quiser. Mas tudo que subsidia, que calça o meu livro de história, que são os documentos, estão fora do livro. O livro, na verdade, está ordenando aquilo que está fora, que por sua vez é uma representação
da documentação da realidade. A arte não. A arte ela pode até partir da realidade. E ela parte da realidade, certo? Mas ela transforma essa realidade em outra coisa. E na hora que ela transforma essa realidade em outra coisa, ela bota a realidade em suspensão, ela não tem mais nenhum comprometimento com a realidade. Daí eu poder fazer um livro como As Mil e Uma Noite, que o tapete voa. Ele pode usar uma série de subterfúgios que a arte permite, que a literatura permite, que os outros não permitem. Não é? Uma delas, por exemplo, é você poder fazer uma viagem pelo mundo celeste, nem que seja uma viagem puramente textual, imaginária, certo? Mas como dando a impressão que ela foi verdadeira, e você constatar em loco os fatos que os outros só podem especular de maneira teórica, como é o campo da teologia, o campo da filosofia, é o campo da especulação, certo? Ele não, quer dizer, ele usa esse subsídio para dizer, eu vi, certo? A coisa acontece assim, então passa essa ideia, cria esse pacto textual, cria esse pacto de fingimento com o leitor de que ele esteve lá, quando na verdade, obviamente, ele não esteve, né? Ele está se valendo tanto dos documentos da erudição dos textos religiosos quanto os outros, né? Mas ao fazer isso, ele pode agora fazer inclusive uma outra interpretação, dar uma outra leitura, né? À tradição cristã. E é isso que ele vai fazer, certo? Então o que me interessa na verdade é como ele, eu divido a Divina Comédia em duas linhas. Aquilo que eu chamo de inscritível e exprimível. O exprimível é aquilo que está no campo do discurso, certo? Por exemplo, quando ele usa o jogo do numeral 7. Então, 7 são as virtudes teologais, 7 são os pecados capitais, 7, enfim, sabe? O 12, o 4... 4 são as letras que compõem o nome impronunciável de Deus, 4 são as letras que compõem o nome de Adão, 4 são os santos patriarcas de Roma, enfim, e assim por diante. Isso é o exprimível. Isso qualquer pessoa lê e você percebe que está ali. Ele vai dizendo as procissões que são acompanhadas de 24 pessoas, certo? Que aí São Tomás de Aquino, que tem uma coroa com 7 estrelas, aí tem toda uma simbólica medieval, essa questão da numerologia. O que me interessa não é tanto exprimível. O que me interessa é aquilo que eu vou chamar de inscritível. Ou seja, aquilo que está na própria palavra, e no caso, e aí é que entra a cabala. Porque o alfabeto hebraico, ele é letra, como toda língua semítica, ele é letra, ele é número, ele é uma simbólica. E no caso do alfabeto judaico ainda é um pouco mais hebraico. Ele tem um aspecto gráfico que tenta se confundir com a realidade. Certo? Então, por exemplo, a gente diz, como assim é número e é letra? O alfabeto romano tem algumas letras do alfabeto romano que também são números. O L, o V, o X, certo? Só que no caso do hebraico, todas as letras são números. Quando eu quero fazer uma conta, certo? 1 mais 1, eu boto Aleph mais Aleph é igual a 2, certo? Bet, que é 2. E assim por diante. Certo? E aí é que entra a questão da cabala, porque a cabala vai trabalhar em cima de um enunciado que tem na Bíblia, que é atribuído a Salomão, de que todo o universo está ordenado por um número. Por número. Deus pensou o universo por número. E a cabala é o estudo de tentar entender esse número, como é que esse número está dentro da própria escrita da Bíblia. Então, toda palavra na Bíblia teria um número secreto. A ordenação desse número formaria uma mensagem secreta, ou seja, você tem a leitura, a primeira leitura que tem uma informação e tem uma segunda leitura que está escondida, um código, que se você decodificar esse código que está em número, você decodifica como é que Deus pensa. A cabala é isso, certo? E esse era o grande problema do cristianismo, porque o cristianismo vai trabalhar com a questão da numerologia, ela está presente em toda a obra, em todos os teólogos, mas eles vão trabalhar naquilo que é exprimível, certo? Porque eles estão trabalhando com a tradução. Como eles não sabem hebraico, eles não sabem o que as palavras no original querem dizer, certo? Então a cabala cristã é uma cabala do exprimível e não do inscritível. Dante vai colocar na estrutura e na forma do seu poema aquilo que é inscritível, certo? Do hebraico.
Entendeu? Vou dar um exemplo. A Divina Comédia é toda escrita em tesa-rima. São três versos em decassílabo, dividido em tercetos. Tercetos. Né? O que é exprimível? Claramente, dentro da tradição cristã. São 3 cantos, inferno, purgatório, paraíso. Né? Aí tem a simbólica do 3, que é a trindade, certo? Cada canto é formado por tesa-rima, certo? O verso rima 3 vezes, certo? Por exemplo, o segundo verso do primeiro terceto, que é o B, rima com o primeiro verso do primeiro terceto e o terceiro verso do segundo terceto. Então forma B, 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 certo? Aí vem um C, que rima com o segundo verso do terceiro terceto e rima com o primeiro verso do quarto terceto. E por aí vai formando uma tesa-rima. Acontece que os dois primeiros versos do primeiro terceto não é uma tesa-rima. O A só rima com outro A. A. Acabou-se. Certo? Então, nel mezzo del cammino nostra vita, ita, mi retrovai per una selva oscura. Ora, c'era dilita esper la mirita. Ita. Então, A. E ele não rima mais. É a única vez que só rima 2 vezes. Certo? Esse B aqui vai continuar rimando C, 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 D, 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 E e assim por diante. Ok? Por sua vez, ele termina sempre, todo canto termina sempre com um monóstico. Certo? Vem tesa-rima e o último verso é um verso solitário, que é o monóstico. Que rima, certo? Com o penúltimo verso do anterior. Certo? Do terceiro anterior. Ora, se você olhar aqui, eu tenho o quê? 2 aqui e 2 aqui. 2 versos que não rimam, formam 4. 4 são as 4 letras que formam o nome impronunciável de Deus. Porque o nome de Deus no hebraico são 4 consoantes, para que você não possa pronunciar o nome de Deus. Certo? Que as pessoas botam vogais para tentar pronunciar, né? Yahweh, certo? Mas não existe esse Yahweh, porque não existe vogal. Certo? O nome de Deus não se pronuncia, não se pode pronunciar o nome de Deus. Certo? É 4. As 4 letras, o 2 aqui e o 2 aqui. Isso também é alquímico. Porque a alquimia diz que o que está lá em cima também está embaixo. O que está no princípio está no fim. 2, 2. Certo? Então forma isso em estrutura. Por sua vez, tem um fato interessante. A língua hebraica não começa com a primeira letra, começa com a segunda. Certo? Porque a primeira letra é Aleph, é Deus. E eu não posso pronunciar. Então ela começa com um B. Por isso que a Bíblia, no hebraico, começa com a palavra que começa com B, que é no princípio, em hebraico, certo? Começa com B, porque não pode começar com A. Tem toda uma lógica, certo? Então, o que acontece com o primeiro terceto? Ele tem duas palavras que rimam entre si, A, mas ele está dentro de um terceto. Então, 3 mais 2 são 5. Ora, 5 dentro da Cabala é o centro, porque o 5 dentro da língua hebraica é o homem. O homem é o centro da criação de Deus. É o único número que não soma. Não soma em que sentido? Eles pegam de 1 a 9 e mostram que os extremos sempre formam 10, que é Deus. 1 mais 9, 10. 2 mais 8, 10. 3 mais 7, 10. 4 mais 6, 10. 5 não soma, fica solitário. Porque 5 é Deus por subtração. Nós somos imagem e semelhança. Nós não somos imagem e a mesma coisa. Somos semelhantes, mas não somos iguais a Deus. Certo? Ora, nesse próprio terceto você tem um 5. Certo? E outro detalhe que eu não vou dizer aqui, que você vai encontrando como é que ele transforma a alquimia, o pensamento alquímico e o pensamento cabalístico, certo? Em forma literária. Então, tem o lado da tradição cristã, da simbólica cristã, que está também na estrutura, terceto, né, a tesa-rima, 3 cantos e assim por diante, que é a trindade, certo? Inclusive esse monóstico no final, na visão cristã, tem outra leitura, porque, por exemplo, todo o poema é em 3, 3, 3, que é a trindade, quando chega termina com um monóstico, ou seja, 3 em 1. A trindade não é isso? 3 seres em um só, termina sempre com 1. São 100 monóstico. 100 é o absoluto, é Deus.
na simbólica medieval. Sem o absoluto, é Deus. Certo? Então, ele usa o lado cristão, a simbólica cristã, usa a simbólica hebraica, com a Cabala, certo? E usa também um detalhe, porque na língua árabe, se o hebraico começa com 2, na língua árabe começa com 3. O princípio é o 3. O 1, 2 não se pronuncia. O 2 é o número que é a interseção entre o 1, a ligação entre o 1 e o 3. Certo? E por que no hebraico começa com 2? Um exemplo. Porque ele vai dizer, 1 é a perfeição, é Deus. Mas o 1 não se reproduz. É preciso ter o 2. 2 pessoas para formar uma terceira. É a partir do 2 que há a reprodução. Por isso que tudo começa com 2. E 2, Bet, a forma do 2 é uma casa no hebraico, na letra hebraica. Assim, exatamente assim. O teto, a parede e o chão. Por que uma casa? Porque a simbólica é que a terra é a morada do homem, mas também é a morada de Deus. Certo? Então, por isso começa com 2. Começa com a casa. Deus criando o universo, no princípio. E é isso que eu trabalho. Como é que ele transforma toda a estrutura numa forma literária? E essa forma é como se tivesse o primeiro discurso, você lê e tivesse um código. E o código está aqui. É esse código que eu vou tentando decifrar, trabalhar no meu texto, certo? E mostrando como é que Dante faz isso. E o mais importante, como eu falei ontem na palestra, ao escrever a Divina Comédia, ele escreve a mais importante obra literária do cristianismo. É o domo do cristianismo. Ao mesmo tempo, é o Canto do Cisne, porque o mundo já está mudando. Dali a 200 anos vai ter a Reforma Protestante, certo? E Dante jamais poderia se dizer, se autodefinir como ele se definiu. O mundo está em mudança e a Divina Comédia simplesmente é o domo e ao mesmo tempo é o declínio, como é o gótico. Quando chega o Renascimento e o resgate dos valores neoclássicos, o gótico vai ser visto como uma coisa feia, grotesco. O grotesco é isso. O grotesco eram as manifestações medievais, culturais medievais, que pelo olhar neoclássico era visto como uma coisa feia. Certo? De modo que o grotesco, inclusive, só vai ser valorizado com os românticos, porque os românticos vão se contrapor aos neoclássicos e vão valorizar tudo aquilo que os neoclássicos combatiam. Certo? E aí volta novamente o gótico, a literatura neogótica e assim por diante, a valorização das igrejas góticas, da arquitetura gótica, que tinha sido rejeitado de imediato pelo Renascimento. Ou seja, todos aqueles valores que Dante, inclusive a questão do grotesco mesmo no inferno, aquilo dali vai ser rejeitado pelo Renascimento. Vai ser visto como uma coisa excessiva, entendeu? De mau gosto, deselegante, entendeu? Sim, o que é importante observar é o seguinte, há uma tolice que as pessoas falam, fulano privilegiou a forma em detrimento do conteúdo. Na verdade, todo o conteúdo, todo enunciado, tudo que é dito, né, ele vem envolto numa forma. É como eu digo. Um exemplo, vou pegar um enunciado simples. Passe-me o queijo. Eu posso dizer se passe-me o queijo de várias maneiras. Eu posso dizer para você, estou almoçando com você e estou dizendo, passe-me o queijo. Passe-me o queijo. Passe-me o queijo. É o mesmo enunciado. Mas eu disse 3 coisas diferentes. Na primeira eu disse que eu mandava em você, quem manda aqui sou eu. Na segunda eu tratei você como igual. E na terceira eu tratei você como se você fosse o meu superior. É o mesmo enunciado. O que mudou? Mudou foi a forma. O que é forma? A forma é o modo como eu organizo aquilo que eu vou dizer. Então tudo é forma. Esse apartamento aqui, a maneira como está organizado, é um elemento formal. Esses mesmos móveis, que são conteúdo, se eu alterar ele, a posição dele, eu crio outro apartamento. Então, essa história, fulano privilegiou mais a forma em detrimento do conteúdo, isso não existe. Porque, na verdade, se você observar bem, o conteúdo em si ele não existe. O que existe é a forma, ou seja, o modo como eu digo, como eu expresso o conteúdo. E o modo como eu expresso o conteúdo pode mudar completamente. Tanto é que alguém pode lhe agradecer a você e dizer, por favor, certo? E você percebe que o por favor da pessoa é grosseiro. Você pode não dizer por favor, você pode não agradecer, mas a maneira como você enunciou e falou
é tão educada que já está implícito o por favor e o agradecimento. E outra pessoa pode dizer por favor e agradecer, mas num tom de voz tal que você sabe que na verdade ela não está agradecendo nada e nem pedindo, ela está mandando. É o tom de voz. Esse tom de voz é o modo como eu estou organizando o meu discurso, os meus enunciados. Certo? Então, o que é importante para a arte, e isso é central na arte, é a forma. Não é? É como eu vou dizer. De modo que quando você pega o mesmo texto de Dante, você tem algumas traduções de Dante que as pessoas colocam Dante em prosa. A tradução não, você tem em italiano a obra de Dante em prosa. Você mata o poema. Porque todos esses elementos sutis que Dante pensou, quebrou a cabeça para fazer, que é como eu vou dizer esse discurso, eu vou dizer esse discurso como? Em decassílabo heróico? Em uma oitava, dentro do épico clássico? Não. Porque senão eu estou usando a forma pagã. Eu tenho que criar uma forma que seja só cristã. E só ela possa dizer aquilo que o pensamento cristão pode dizer. Porque se eu crio um poema em terceto, e o terceto quer dizer a trindade, eu não posso estar falando de questões mundanas. Eu tenho que falar do divino, de Deus e das coisas de Deus. É isso que ele faz. Ou seja, aí o cara pensa tudo isso tem uma lógica de rima, aí você chega e bota aquilo em prosa. Uma narrativa. Enquanto o discurso é a mesma coisa. Enquanto enunciado é a mesma coisa. Mas o poema simplesmente ele perdeu imensamente a sua capacidade de dizer coisas que ele dizia quando ele está em verso, que agora ele não diz mais. Então você vê como a forma é interessante. Basta que eu mude a maneira como os versos estão e coloque em prosa, já que aquilo é uma narrativa, já que a Divina Comédia, como todo épico, é uma narrativa, certo? Mas se eu colocar na forma narrativa, 50% da informação que o poema tem, da possibilidade que ele tem de informar, que também é informação, certo? Desaparece. Então, qual é a questão que está aí? É um enunciado? Não, não é um enunciado. O que está aí é a forma. Se Dante escrevesse de um jeito, a forma era um. Se Dante escrevesse o poema dele dentro da tradição da épica clássica, em decassílabo heróico e uma oitava, certo? 8 versos, depois mais 8 blocos de 8 versos, assim por diante, o poema dele, toda essa questão formal e estrutural desaparecia. Seria um poema muito mais pobre do que ele é hoje. Certo? Então, esse é um ponto que se perdeu muito nos próprios estudos literários. As pessoas estão muito preocupadas com aquilo que a obra diz, como se fosse um documento cartorial, e pouco preocupado como ela diz. Não é? Porque, por exemplo, se você observar a literatura tem o quê, no máximo? 30 temas. 30 temas. Jorge Luiz Borges dizia que só tinha 3 temas. Eu também acho um exagero. Mas uns 30 temas você tem. Certo? O adultério, o crime, a injúria, a viagem, né, que é um dos primeiros temas da literatura, como o Odisseu é uma viagem, a Divina Comédia é uma viagem, certo? O tema da viagem é uma viagem constante, As Mil e Uma Noite, a viagem por meio da narrativa, certo? Esse é um tema. O ciúme, não é? Ou a traição, é o tema da Ilíada. Helena trai o herói Menelau e ele vai lá se vingar. Certo? O tema da traição está lá. Então, se os temas da literatura são os mesmos, são mais ou menos 30 temas nesses últimos 2.500 anos, 2.800 anos, que nós temos registro de literatura, desde Homero até aqui, para falar da literatura ocidental, obviamente, certo? Então, por que se eu ler um livro de adultério, de traição, como Madame Bovary, eu não precisaria ler Dom Casmurro, não precisaria ler Primo Basílio, Ana Karenina? Por que eu leio? Porque a questão não é o tema, é como você conta a história. O que muda de um romance para outro é a forma. Tolstói conta de um jeito, Flaubert conta de um jeito, Eça de Queiroz conta de um jeito, e Machado conta de outra maneira. E outras centenas de escritores que falaram do tema vão cada um escrever a sua maneira. Então, quando você perde isso de perspectiva e fica no campo do conteúdo, ou seja, naquilo que a obra diz, a fórmula é um pouco que serve para qualquer romance que trate do assunto. Mas quando eu abordo pelo lado formal, aí eu vejo a diferença entre o romance de Eça e do romance de Madame Bovary. Né? Ou seja, é o como cada um vai dizer que é o que interessa.
que aliás é o que está em nós para qualquer coisa, e a gente se esquece disso. Às vezes você diz, mas eu já li todo o material e não consigo escrever. Você não consegue encontrar a forma de escrever. O conteúdo você já tem. Você não está conseguindo encontrar a forma de botar no papel. Quando você encontra, o texto vai embora. O texto vai embora. Certo? É isso que eu estou falando, que eu falei ontem. Quer dizer, e me parece que os estudos da literatura, certo? Talvez por um excesso de antropologização, de sociologização, certo? Está muito preocupada com aquilo que a obra diz, que é isso que interessa a um sociólogo, a um antropólogo, a um historiador, né? É o que a obra diz, os enunciados dela, e pouco preocupado com os aspectos formais, que é a nossa área. Entendeu? Perdemos essa capacidade, estamos perdendo essa capacidade de observar a obra, certo? Chegarmos ao conteúdo pela forma. Não é? Eu vou ver como é que a obra se organiza e aí eu mostrar que aquele conteúdo dele é diferente, apesar do tema ser o mesmo, do enredo ser o mesmo, é diferente do outro romance que trata do mesmo tema. Esse é o último verso da comédia, é quando ele chega ao paraíso, não é? Ele vê a luz, não é? A luz, o sol que move a luz que move o sol, a terra e as demais estrelas, certo? Ele vê a luz e essa luz que mantém o universo em movimento. Claro, na ideia do universo que eles tinham, porque eles achavam que eram 7 planetas, eles consideravam o Sol e a Lua planetas, certo? Eram 7 planetas na Idade Média e se achava que todo o universo se resumia à Via Láctea, certo? Então, dentro da visão que eles tenham, é essa visão que ele vai dar, que tem uma luz imensa, essa luz é que move todo o universo, e essa luz é Deus. Essa luz é o amor, né? É o amor que move tudo. Né? Então Deus é o amor e esse amor dele, pelos homens e pelas coisas, é que faz tudo funcionar. Né? Ele termina com essa, ele começa no meio do caminho desta vida, vi perdido numa selva escura, onde ele quer dizer que ele tinha 35 anos, certo? E ele se vê numa selva escura, que é uma espécie de antessala do inferno, certo? E ele termina numa selva escura e termina o poema vendo a luz, que é o amor de Deus que move todas as coisas. Né? Uma coisa contrapõe a outra, certo? E aí eu também vou responder uma pergunta que alguém até fez ontem no Facebook. O que é que há de engraçado na Divina Comédia a ponto dele chamar aquilo de comédia? Certo? Não é uma comédia no sentido que nós entendemos, algo que é cômico. É comédia no sentido clássico, ou seja, tudo começa mal, mas termina bem. Né? Ele começa mal, ele começa no inferno, mas tudo termina bem. Isso é uma comédia. Ao contrário da tragédia. Normalmente começa tudo bem e termina tudo mal. Certo? A comédia é isso. É aquilo que começa mal, que ele começa, quando ele abre os olhos, ele se encontra no inferno, mas ele termina tudo bem. Isso é comédia. Certo? Sentido clássico. Não comédia de cômico, mas comédia, sentido clássico, de algo que termina bem, mal, começa mal e termina bem. E aí depois deram o nome de Divina Comédia. Por quê? Para dizer que não é uma comédia qualquer. Não é a comédia clássica. É uma comédia que fala do divino. É uma comédia teologal. Daí, Divina Comédia. É um poema teologal. Certo? Para diferenciar de todas as demais comédias produzidas pelo homem até então. Seria a comédia das comédias.